descobri que se você vê os desenhos animados de outro ângulo, eles ficam extremamente bizarros. As guerreiras do K-pop, por exemplo, quando vistas de lado, simplesmente não encaixam o rosto. Crê em Deus Pai. Que lindo filme! Que demônio que é esse? Gente, tem que ter um jeito melhor de fazer isso. Essa cena de Encanto parece normal, mas quando você vê no programa de animação, era desse jeito. E a Peppa Pig, que de lado é lindíssima, mas de frente vira esse monstro. Quando te criticarem, lembre, até as pirâmides têm avaliações ruins. Uma estrela, areia demais. Até eu conseguiria fazer isso em 30 segundos no Minecraft. Areia demais, a pirâmide era muito pontuda. E eu não pude escalar ela que nem Assassin's Creed. Muito velho, muito empoeirado. Parece que tá lá há décadas e ninguém atualiza o design. Tipo, pintar de vez em quando e tal. Eu odeio triângulos. Se você achar esse carro, pode ficar com ele de graça. Porque em 2022, venderam 5.000 chaves desse carro por 20 mangos. O carro tinha um rastreador e se você achasse, podia ficar com ele. Primeiro um cara achou e pintou nele uma seta verde. Mas poucos minutos depois, outra pessoa achou ele e o carro sumiu. Depois acharam ele num posto de gasolina cheio de adesivos. Até ele ser roubado de novo. O novo dono pintou o carro inteiro de spray. Mas outra pessoa foi lá e pegou de novo. Até que essa menina roubou ele, tirou o rastreador e quebrou o carro. E agora ele tá num museu. O que acontece se você apontar a lanterna mais forte do mundo pra tinta mais preta do mundo? Essa tinta é o Vanta Black, que é o material mais escuro do mundo, porque absorve 99% da luz. E até um carro pintado com ele fica parecendo um objeto 2D. Mas e se a gente iluminar ele com a lanterna mais forte do mundo? Acender essa lanterna de noite faz parecer dia, mas misturar os dois faz sair fumaça e pode virar um incêndio. Não faça isso em casa. Ele escreveu uma música dormindo, mas ela virou uma das mais famosas do mundo. Em 1965, o Keith estava dormindo quando acordou de madrugada com uma melodia grudada na cabeça. Pra tentar tirar ela da cabeça, ele levantou, gravou ela com uma letra inventada e voltou a nadar. No dia seguinte, ele acordou sem lembrar o que aconteceu, até que achou uma fita e resolveu escutar o áudio. Ele achou a música muito podre, mas quando seus colegas de banda ouviram, eles acharam genial. E assim nasceu essa música. Esse faraó é amaldiçoado. Nos anos 20, quando encontraram a tumba dele, várias pessoas que participaram desse processo ficaram doentes e até morreram. E por isso começaram a falar que qualquer pessoa que perturbasse a tumba dele morreria. Só que depois de um tempo, descobriram que essas pessoas provavelmente morreram e ficaram doentes por causa de bactérias que tinham dentro da tumba e porque a medicina da época era um terror. E apesar de essa múmia não ser amaldiçoada, tem uma que realmente é. A do filme Maldição da Múmia. Esse filme sim é extremamente bizarro. E estreia hoje, 16 de abril, somente nos cinemas. Essa menina achou um sofá na rua, mas descobriu que ele valia 60 mil reais. Como ele tava pra doação, ela levou ele pra casa e contratou uma empresa pra limpar. E ficou novinho em folha na sua sala. Só que esse post viralizou. E uma semana depois surgiu esse post dizendo: "Ô pessoal, meu cliente tava limpando a casa, deixou o sofá pra fora por uns 10 minutos, mas ele sumiu. Alguém viu?" Pessoas que acabaram com a sua carreira ao vivo. Em 2022, esse cara foi num programa de talentos na TV. Ele começou a tocar sua música. Até que do nada, um dos jurados simplesmente levantou e destruiu o violão dele. Ele ficou sem entender nada. E o pior é que o violão era um presente do seu pai que tinha acabado de falecer. O jurado, que era um cantor famoso, foi demitido e muito cancelado. E até hoje não conseguiu nenhum outro emprego. Nunca confie na internet. Porque em 2012, a Kinder resolveu trocar a criança dessa embalagem. E pra isso, fizeram um concurso em que você mandava sua foto. Só que a internet decidiu fazer de tudo pra meter um meme ali. Primeiro tentaram com memes normais, só que as fotos eram desclassificadas. Até que acharam esse meme, que era quase desconhecido. E finalmente aceitaram. Nas próximas semanas, a internet se juntou pra votar nessa foto. E ela ganhou. Até a empresa descobrir que era um meme desclassificado. E aí trocaram por esse cara que até hoje tá na embalagem. Esse cara tá se fingindo de morto todo dia até alguém contratar ele como um corpo num filme. Todo dia ele posta um vídeo em lugares diferentes. E todo mundo tava torcendo pra ele conseguir um papel. Até que no dia 321, a série CSI comentou, perguntando se ele tava livre naquela semana. E alguns meses depois, ele realmente apareceu num episódio como um cadáver. Essa menina de 9 anos soltou um balão com o seu nome. Ela achou que não ia dar em nada, mas isso mudou a sua vida pra sempre. Porque pra Laura Buxton era só uma brincadeira. Só que uma semana depois, ela recebeu uma carta na sua casa de outra menina que também chamava Laura Buxton. O balão
avião que tinha o nome dela atravessou o país e pousou na casa de uma menina que tinha exatamente o mesmo nome. Só que isso nem é o mais bizarro, porque conversando, elas descobriram que tinha muito mais coisa igual. Elas tinham a mesma idade, a mesma cor de olhos e os mesmos animais de estimação. Um coelho, um porquinho da Índia e um cachorro preto. Elas viraram melhores amigas e são até hoje. Enquanto animavam Phineas e Ferb, cometeram um erro enorme, mas isso virou a melhor piada do desenho. Nas animações, é comum passar um erro ou outro que eles arrumam quando terminam o filme. Mas enquanto animavam esse episódio, isso não aconteceu. Era pro personagem falar um negócio e terminar aí. Só que os animadores esqueceram de fechar a boca dele. E o dublador, ao invés de avisar e falar pra corrigirem, só continuou falando. And I will become overlord of the Tri-State Area! Have you considered switching to decaf? Esse molequinho viralizou muito porque tocava violino muito bem. Ele tocava na rua enquanto a sua mãe pedia dinheiro. Mas a internet ficou sabendo e ele virou uma celebridade por causa do seu talento. Até começarem a achar que ele tocava um pouco bem demais. E foi aí que descobriram que ele, na verdade, não sabia tocar violino. E que eram essas caixas que faziam esse som maravilhoso. Que ele tinha roubado de um youtuber. Uma menina tava atravessando a rua quando ouviu esse barulho que o sinaleiro fazia. Ela achou muito interessante e falou que ia fazer uma música com ele. A mãe, que tava com ela, falou que ela tava ficando lelé. Mas mesmo assim, quando chegou em casa, a menina editou o som, mudando ele um pouco. Aí adicionou outros instrumentos e uma letra. E virou... Nesse lugar, você pode comer quanto sorvete quiser por $5, desde que caiba no pote que você trouxer. Só que as pessoas começaram a trazer coisas bizarras, vasilhas, panelas e até uma lata de lixo. Mas esse cara passou dos limites. Levou um pote que quase não passava pela porta do lugar. Começou a encher aos pouquinhos e demorou 1h30 pra encher o pote inteiro. De onde vem esses sons de memes? O som... Na verdade, foi criado por um youtuber. E a versão sem edição é essa aqui. Já esse som aqui é do Minecraft. E é um dos sons que tocam quando você fica muito tempo dentro de uma caverna. Essa risada... Desculpa, eu gosto muito desse. Na verdade, é esse cara aqui que tava rindo do Atu Malaca. Esse menino postou um vídeo falando que se chegasse a 200 mil seguidores, faria qualquer coisa que o comentário com mais likes dissesse. Só que o vídeo viralizou e em um dia ele conseguiu. E o comentário era: viaje pra Tailândia, aprenda o idioma e treine Muay Thai por 1 ano e meio. Entre no UFC e ganhe todas as suas lutas. E depois de anos se aposente. E diga numa entrevista que o motivo disso tudo foi esse comentário. E apesar de parecer maluquice, o menino realmente começou a treinar. E depois de 43 dias, ele desistiu. Esse apresentador queria descobrir quem da plateia tava usando peruca, mas a reação dele quando descobriu foi maravilhosa. Essa senhora primeiro acusou esse cara, e quando ele testou, não era. Mas o próximo suspeito foi esse com o cabelo longo, e quando ele testou, era real. Só que aí viram esse cara, que tinha o cabelo suspeitosamente perfeito demais. E aí, quando testaram, era real. Aí acusaram esse mano loiro, e quando testaram... Youtubers que foram longe demais. Essa menina prometeu jogar essa pelúcia de 1 milímetro pra cada inscrito que ela ganhasse. No primeiro dia foi literalmente só 1 milímetro, mas em 3 dias ela já tinha 20 mil seguidores e jogou de uma escada. Só que ela acabou viralizando um pouco demais, porque no dia 5 ela já tinha 780 mil e teve que subir num balão pra jogar lá de cima. E em 8 dias ela já tinha 1 milhão e jogou a pelúcia literalmente do espaço. O sonho desse menino com câncer era ter 100 mil inscritos, e quando ele chegou em 35, postou esse vídeo agradecendo. Só que um youtuber viu e decidiu que ia ajudar ele a realizar o seu sonho. Depois de só 9 dias do seu primeiro vídeo, ele postou outro, agradecendo por 1 milhão de inscritos. E só dias depois, ele chegou em 3 milhões. Mas assim que bateu 8 milhões de inscritos, o Tommy infelizmente faleceu. Mas as pessoas ainda assim continuaram se inscrevendo. E a sua mãe recebeu a placa de 10 milhões. Esses meninos botaram uma foto gigante deles no McDonald's pra ver se alguém ia perceber. E imprimiram uma foto deles com o lanche e botaram na parede. Eles acharam que no mesmo dia iam tirar, só que não. A foto ficou tão real que nem os funcionários perceberam. E ela ficou lá por mais de 1 mês. Só descobriram porque eles postaram nas redes sociais. Mas ao invés de brigar com eles, o McDonald's achou genial. Chamou os dois pra fazer um comercial e
e pagou $20 mil pra cada um. Nessa escola proibiram shorts. Em 2017 teve uma onda de calor bizarra nessa cidade, chegou a fazer 40 graus. Mesmo assim, quando os meninos pediram pra usar shorts, a diretora proibiu porque não fazia parte do uniforme. Eles ficaram muito bravos, até lembrarem que o uniforme das meninas tinha saia. E na segunda-feira, todos eles apareceram assim na aula. A diretora ficou em choque e liberou shorts. Essa menina recebeu muito hate no seu vídeo cantando, mas dias depois, a Madeline conseguiu ir num programa de talentos. E a música que ela cantou era simplesmente um compilado de todos esses comentários cheios de ódio. Do público foi incrível e a carreira dela deslanchou. O filho desse cara ia fazer 11 anos e ele queria dar o melhor presente possível. Ele trabalhava num parque aquático, então decidiu invadir o lugar depois de fechar, para que o seu filho pudesse brincar o tempo que quisesse sem pegar nenhuma fila. Eles passaram a noite inteira se divertindo lá, mas o pai sabia que no dia seguinte ia ser demitido. Na manhã seguinte no trabalho, a sua chefe chamou ele para conversar e disse que achou a ideia genial e que ele não seria demitido. Youtubers que enganaram a internet inteira. Em 2021, esse cara começou a postar vídeos do seu porquinho de estimação. Só que o canal viralizou porque o porco era muito fofo e ele ganhou mais de 100 mil inscritos. Só que do nada, 100 dias depois, ele postou um vídeo cozinhando e comendo o porco. Ele foi muito cancelado e até recebeu ameaças, até revelar que o porquinho estava vivo e que tinha feito isso pra lembrar as pessoas de onde vem a carne que elas comem. Pessoas que estavam do lado dos seus ídolos e não perceberam. Esse menino tava no avião e passou horas assistindo The Office, só que não percebeu que do seu lado tinha um dos atores principais da série. O ator achou tudo muito engraçado e resolveu perguntar: "E aí, essa série é boa? Eu ouvi dizer que é uma..." O menino, na maior naturalidade do mundo, começou a responder o que achava. E só depois de quase 1 minuto percebeu com quem tava falando. A corrida desse Uber parecia normal. Ele tava no carro com esse pai e filho quando recebeu uma ligação. Oiga, no dejé un niño bonito ahí en el carro. Niño chiquito de 2 años, bonito. E foi aí que ele perguntou: "Esse menino é seu filho?" E o passageiro respondeu: "Eu achei que era seu." A mãe tinha simplesmente esquecido o filho no carro e ninguém percebeu. Todo dia esse cara postava um vídeo se queimando, tentando tirar uma pizza do forno, porque ele não tinha luva. Mas não importava o que o calango usasse, ele sempre se queimava. Mas os vídeos viralizaram e a empresa que fazia pizza congelada viu e mandou luvas e avental pra ele. Só que quando ele testou, isso aqui aconteceu. Mas a empresa não desistiu e mandou pra ele uma pá profissional de pizza. E quando ele testou, escorregou e se queimou. Esse cara fez uma música sem nenhuma palavra real, mas ela saiu do controle. O El Chombo tinha composto uma música, mas ainda não tinha letra. Só que ele queria mandar a música pras gravadoras. E aí teve a ideia de gravar ela com uma letra meio nada a ver, sem nenhuma palavra, só pra ter o que mandar. Só que essa gravação vazou e foi parar na internet. E quando ele viu, a música tinha viralizado no mundo inteiro. E aí ele teve que lançar ela com essa letra mesmo. Esse cara tava nadando desde 2016, porque em 2025 ele acordou de um coma de 9 anos e postou um vídeo falando isso. Todo mundo achou que era mentira, só que o último vídeo dele realmente era de 2016 e ele não fazia ideia do que tinha acontecido nos últimos anos. Postou essa foto perguntando o que era esse objeto, ficou em choque quando descobriu que o Messi ganhou a Copa e não fazia ideia do que era Covid. Os comerciais mentem pra você. As propagandas de shampoo, quando eles estão lavando o cabelo, isso nunca é um chuveiro real. Simplesmente jogam água no cabelo delas dentro de um estúdio e tá todo mundo de roupa. Graças a Deus. Os comerciais do McDonald's, eles não usam hambúrgueres reais. Tudo é gravado com esses trecos de papelão e o hambúrguer só é colocado na edição. Ah, e nos comerciais de hambúrguer, quando alguém morde, eles usam um molde pra criar a mordida perfeita. E o sorvete nos comerciais nunca é sorvete real, porque derreteria. Então eles usam purê de batata com corante. Os comerciais mentem pra você. As propagandas de shampoo, quando eles estão lavando o cabelo, isso nunca é um chuveiro real. Simplesmente jogam água no cabelo delas dentro de um estúdio e tá todo mundo de roupa. Graças a Deus. Os comerciais do McDonald's, eles não usam hambúrgueres reais. Tudo é gravado com esses trecos de papelão e o hambúrguer só é colocado na edição. Ah, e nos comerciais de hambúrguer, quando alguém morde, eles usam um molde pra criar a mordida perfeita. E o sorvete nos comerciais nunca é sorvete real, porque derreteria. Então eles usam purê de batata com corante. Esse dia me traumatizou. Sempre que alguém faz uma série postando vídeos todo dia, alguém comenta: "O dia 501 foi lendário." E o motivo é bizarro, porque o vídeo pode ser sobre andar em água, tacar o celular do alto ou até ficar sem cagar. Os comentários sempre vão ser os mesmos. Tudo isso por causa desse cara, que em 2022 começou a postar vídeos todo dia jogando bola, até o Barcelona contratar ele. E o que aconteceu no dia 501 foi tão lendário que até hoje lembram dele. Ele fez isso aqui com a bola. E o Barcelona realmente comentou: "Esse dia me traumatizou."
Sempre que alguém faz uma série postando vídeos todo dia, alguém comenta: o dia 501 foi lendário. E o motivo é bizarro, porque o vídeo pode ser sobre andar em água, tacar o celular do alto ou até ficar sem cagar. Os comentários sempre vão ser os mesmos. Tudo isso por causa desse cara, que em 2022 começou a postar vídeos todo dia jogando bola, até o Barcelona contratar ele. E o que aconteceu no dia 501 foi tão lendário que até hoje lembram dele. Ele fez isso aqui com a bola. E o Barcelona realmente comentou. Esse cara esperou 40 anos pelo seu melhor amigo, porque esses dois meninos eram inseparáveis, mas um deles precisou mudar de cidade e eles decidiram fazer um pacto. Pegaram uma nota de dinheiro, rasgaram ao meio e escreveram uma data, 4 de abril de 2016, e combinaram de se encontrar num bar 40 anos depois. Só que o tempo passou, eles perderam contato e nunca mais se falaram. Mas quando o dia finalmente chegou, um deles foi até o bar e ficou esperando lá sozinho. Ele tinha certeza que seu amigo ia esquecer, porque já tinha passado muito tempo. Até que, do nada, o seu amigo apareceu, tirou a outra metade do bolso e elas se encaixaram perfeitamente. Esse cara esperou 40 anos pelo seu melhor amigo, porque esses dois meninos eram inseparáveis, mas um deles precisou mudar de cidade e eles decidiram fazer um pacto. Pegaram uma nota de dinheiro, rasgaram ao meio e escreveram uma data, 4 de abril de 2016, e combinaram de se encontrar num bar 40 anos depois. Só que o tempo passou, eles perderam contato e nunca mais se falaram. Mas quando o dia finalmente chegou, um deles foi até o bar e ficou esperando lá sozinho. Ele tinha certeza que seu amigo ia esquecer, porque já tinha passado muito tempo. Até que, do nada, o seu amigo apareceu, tirou a outra metade do bolso e elas se encaixaram perfeitamente. Esse cara recebeu uma ligação do seu amigo que tinha morrido. O amigo dele tinha falecido há 5 anos. Então, quando seu telefone tocou e ele viu quem era, ficou em choque. Mas quando ele atendeu, ouviu a voz de uma criança que pediu pra ele ir andar de bicicleta com ele. O cara não entendeu e perguntou pro menino se sabia com quem tava falando. Ele respondeu que não, mas que tinha achado esse número atrás de uma foto dos dois, com uma mensagem dizendo: filho, se algum dia você precisar de alguma coisa e eu não estiver por perto, liga pra esse cara, porque ele sou eu em outro corpo. A tartaruga desse cara odeia a cor preto. Um dia ele viu ela batendo no seu tênis preto e testou se a mesma coisa acontecia com o tênis branco. Só que quando ele postou isso, viralizou, mas as pessoas acharam que era só uma coincidência. Então ele resolveu testar com um labirinto de tênis branco, com só um tênis preto no meio. No meio do caminho tinha até um tênis cinza. Ela ficou confusa sobre o que fazer, mas deixou o tênis em paz. E quando chegou no preto, bateu nele loucamente. Até acusaram ele de esconder comida dentro dos tênis pretos. Aí ele botou fita preta enquanto vestia seu tênis branco. E ela imediatamente bateu. Mas na hora que ele tirava a fita, ela parava. A tartaruga desse cara odeia a cor preto. Um dia ele viu ela batendo no seu tênis preto e testou se a mesma coisa acontecia com o tênis branco. Só que quando ele postou isso, viralizou, mas as pessoas acharam que era só uma coincidência. Então ele resolveu testar com um labirinto de tênis branco, com só um tênis preto no meio. No meio do caminho tinha até um tênis cinza. Ela ficou confusa sobre o que fazer, mas deixou o tênis em paz. E quando chegou no preto, bateu nele loucamente. Até acusaram ele de esconder comida dentro dos tênis pretos. Aí ele botou fita preta enquanto vestia seu tênis branco. E ela imediatamente bateu. Mas na hora que ele tirava a fita, ela parava. E se esses famosos fossem do gênero oposto? A Billie Eilish ficaria assim se fosse homem. Já o Drake ficaria assim, menina. E lembrou aquela peixa do Espanta-Tubarões? A Natalia Dyer virou o Timothée Chalamet e o Timothée virou ela. Por acaso alguém já viu os dois no mesmo lugar ao mesmo tempo? A Millie Bobby Brown virou uma mistura do Tom Holland e do Shawn Mendes. E esse aqui é o Juliano Mafro. Digam oi. O barulho da máquina dele é muito satisfatório. Mas quando ele postou isso, esse cara duetou transformando em uma música. E ele adicionou um saxofone. Tava faltando a bateria. E esse querido chegou com o piano. Um trompete. Um beatbox. Por que não? E claro, tá faltando a voz. O TDAH dele foi longe demais, porque esse cara foi fazer uma faxina no apartamento do seu amigo. Mas como esse amigo tava no trabalho, avisou que ia deixar a chave embaixo do tapete. Então ele chegou, pegou a chave e fez uma faxinona. Depois de horas limpando, ele terminou bem cansado. Por isso resolveu dar uma sentada no sofá e brincar um pouco com o gato do seu amigo. E mandou uma mensagem avisando: terminei aqui, tô brincando com o seu gato. Só que o amigo respondeu: Luiz, eu não tenho gato. E assim descobriram que, sem perceber, ele limpou o apartamento dos vizinhos. E por coincidência também tinham deixado a chave
chave embaixo do tapete. O TDAH dele foi longe demais, porque esse cara foi fazer uma faxina no apartamento do seu amigo. Mas como esse amigo tava no trabalho, avisou que ia deixar a chave embaixo do tapete. Então ele chegou, pegou a chave e fez uma faxinona. Depois de horas limpando, ele terminou bem cansado. Por isso resolveu dar uma sentada no sofá e brincar um pouco com o gato do seu amigo. E mandou uma mensagem avisando: terminei aqui, tô brincando com o seu gato. Só que o amigo respondeu: Luiz, eu não tenho gato. E assim descobriram que, sem perceber, ele limpou o apartamento dos vizinhos. E por coincidência também tinham deixado a chave embaixo do tapete. Ela destruiu o próprio celular só pra ganhar inscritos, porque decidiu jogar o celular de 1 milímetro pra cada inscrito que ganhasse. Só que a conta dela viralizou e com 5 dias já tinha 40 mil seguidores. No dia 6, ela precisou alugar um guindaste, jogando de 55 mil milímetros. Mas mesmo assim, depois de tudo isso, o celular dela ainda não tinha quebrado. Mas no dia 12, quando bateu 100 mil inscritos, precisou de um helicóptero. E o celular finalmente quebrou. Acharam que ela ia desistir, mas foi aí que ela revelou um segredo. O objetivo dela não era ganhar seguidores, e sim tentar arrumar um emprego na empresa de capinha de celulares. E no fim, realmente contrataram ela. Ela destruiu o próprio celular só pra ganhar inscritos, porque decidiu jogar o celular de 1 milímetro pra cada inscrito que ganhasse. Só que a conta dela viralizou e com 5 dias já tinha 40 mil seguidores. No dia 6, ela precisou alugar um guindaste, jogando de 55 mil milímetros. Mas mesmo assim, depois de tudo isso, o celular dela ainda não tinha quebrado. Mas no dia 12, quando bateu 100 mil inscritos, precisou de um helicóptero. E o celular finalmente quebrou. Acharam que ela ia desistir, mas foi aí que ela revelou um segredo. O objetivo dela não era ganhar seguidores, e sim tentar arrumar um emprego na empresa de capinha de celulares. E no fim, realmente contrataram ela. Essa mãe foi criativa até demais no castigo. Um dia, ela chegou em casa e descobriu que o filho tinha batido no gato deles. E decidiu que um castigo normal não ia resolver. Então, ela não tirou o celular e nem deixou ele sem sobremesa. Ela pegou o videogame dele e mandou ele tratar o videogame do mesmo jeito que ele tratou o gato. O menino ficou em choque, mas teve que bater no PlayStation igual tinha feito com o gato. Quanto tempo leva pra um dardo de Nerf cair sozinho? Esse cara tá tentando descobrir, porque enquanto brincava, ele sem querer atirou nessa janela. E como ficou muito alto, ele resolveu esperar pra cair sozinho. E começou a gravar todo dia pra ver quanto tempo ia demorar. Só que o negócio simplesmente não caía. Até o dia que ele teve que se mudar, mas não quis desistir do dardo. Então, simplesmente arrancou uma parte da janela. E agora o dardo tá na sua casa nova. Ele tá no dia 1847 e o negócio ainda não caiu. Eles fizeram uma live pra falar a palavra almoço 1 milhão de vezes. Só que o MrBeast entrou e doou $50, falando que quando eles terminassem, ele ia doar muito mais. Então, eles continuaram a live por mais 23 horas falando o almoço, só pensando na doação do MrBeast. E quando eles falaram o almoço número 1 milhão, ficaram esperando. Mas depois de esperarem por 12 minutos, eles desistiram e fecharam a live. Só que o MrBeast comentou: eu ia doar, mas vocês fecharam a live, vezes que o YouTube salvou vidas. Em 2019, esse cara postou um vídeo zoando seu casamento, mas as pessoas perceberam que ele tinha uma pinta estranha nas costas e mandaram ele ir pro médico urgente, porque isso podia ser câncer de pele. Ele postou um vídeo agradecendo, mas falando que ele não tava muito preocupado. Só que a internet insistiu e ele finalmente foi no hospital. O médico disse que não sabia se era câncer, mas que a melhor opção era tirar a pinta e analisar. Só que quando chegaram os resultados, realmente era câncer. E ele só tratou porque a internet descobriu. Ela mentiu que tava doente pra faltar da escola, mas acabou internada de verdade. A Bia não queria ir pra aula, então inventou que tava com dor de estômago. Mas a mãe dela ficou preocupada e resolveu levar ela pro hospital. Só que chegando lá, a médica acreditou em tudo e resolveu internar a menina. Ela ficou internada por 3 dias, sustentando a mentira que tava doente. A família inteira dela toda preocupada e a menina rindo. E a família só descobriu anos depois, quando ela postou na internet. Mas você não tem vergonha, Bia! Ele encontrou seu youtuber favorito na rua, mas ele foi um babaca. Dude, I love your videos. Yeah? Yeah, dude. Just get out of here, bro. I don't want to see your face. I'm trying to work right now, okay? Yeah, bro. Scram. O fã continuou sendo super fofo e até pediu desculpa por ter incomodado. Mas quando ele já tava indo embora, o youtuber disse que era uma pegadinha e deu $1000 pra ele. Esse cara levou a vingança longe demais. Ele levou uma bronca por estacionar o carro de frente e não de ré. Mas ele ficou com tanta raiva que teve uma ideia absurda pra se vingar. Ele comprou 2 carros, cortou os 2 e juntou as 2 frentes. E depois de muito trabalho, nasceu essa aberração. No dia seguinte, ele voltou no mesmo lugar e estacionou de novo. O policial apareceu pra multar ele outra vez, mas ficou muito confuso e foi embora. Ele cometeu um crime na escola só pra arrumar uma namorada. Esse menino era muito tímido e não conseguia conversar com nenhuma menina na escola. Mas ele teve uma ideia genial. Hackeou os computadores do colégio, criou uma turma só de garotas e colocou o seu nome lá no meio. E o plano deu certo. Mas mesmo rodeado de garotas, ele não conseguiu falar com nenhuma. Só que anos depois, esse mesmo garoto ficou bilionário, porque ele é o Bill Gates, que criou a Microsoft. Esse
dia ele viu o vídeo de uma menininha com câncer cantando rap e decidiu que ia ajudar crianças com a mesma doença, abrindo uma live pra arrecadar $140 mil. Só que em poucas horas ele já bateu a meta, mas resolveu continuar fazendo os desafios e ficou 9 dias ao vivo sem desligar a câmera. Mais de 1 milhão de pessoas assistiram ao mesmo tempo e a live virou a maior live do mundo. No final, eles arrecadaram $400 milhões e superaram o recorde do MrBeast de maior doação da história do YouTube. O Minecraft salvou a vida desse moleque. O Lucas estava participando do programa Quem Quer Ser o Milionário do Luciano Huck. Ele já tinha acertado algumas perguntas e estava indo muito bem. Mas aí veio uma pergunta impossível sobre o nome de uma rocha, que se ele errasse, faria ele perder o prêmio todo. Todo mundo achou que ele ia perder, mas a resposta dele foi essa. No jogo Minecraft, se eu coloco água na lava, resulta na pedra obsidiana. Eu vou na letra C, obsidiana. Ele acertou e ganhou $100 mil. Pessoas que seguiram tutoriais sem ver eles inteiros. Essa mulher quebrou o dente enquanto comia e viu um tutorial falando que dava pra arrumar usando Super Bonder. Só que deu muito errado. E ela teve que ir pro hospital pra, primeiro, tirar esse treco e, segundo, arrumar o dente. Esse cara viu que com só uma escova elétrica dava pra fazer um topete perfeito. Só que tinha um detalhe. Ele esqueceu que estava usando peruca. Em 2025, viralizaram vários vídeos de pessoas lavando o chão. E as pessoas dos Estados Unidos resolveram imitar. Só que diferente do Brasil, as casas lá não tem ralo e não são feitas de cimento. E assim eles acabaram destruindo os chãos de madeira e enchendo a casa inteira de mofo, que inclusive até levou gente pro hospital. O Speed precisava desse cara pra terminar a live, mas deu muito errado, porque ele só pode desligar a live quando fala maçã verde. Mas esse dia decidiu que outro cara ia falar por ele. Só não esperava que esse cara tinha uma dificuldade e deu tudo errado. What is this? It's still an apple. Come on, man. Give me the details of the apple. Is it a certain color apple? Golden apple. I'm colorblind. Pessoas que escutaram uma palavra errada e deu muito ruim. Esse ator tava fazendo Jesus numa peça quando precisava ser levantado 10 metros no ar. Só que o cara que tava levantando ele, ao invés de ouvir 10 metros, ouviu 100 metros e começou a subir muito o cara. O pior é que o ator tinha muito medo de altura e 10 metros já tinha dado muito medo nele. Coitado! Esse menino com câncer foi literalmente salvo pelo Batman. O Miles tinha só 5 anos e tava lutando contra a doença. Até que um grupo que realiza sonhos de crianças doentes perguntou qual era o seu sonho. E ele respondeu, eu quero ser o Batman. Só que a cidade inteira dele descobriu e mais de 10 mil pessoas se juntaram pra transformar as ruas da cidade em Gotham de verdade. Com Batmóvel, vilões fingindo crimes e até a polícia virou ajudante dele. E ele passou o dia salvando pessoas e prendendo bandidos. Mas depois disso, ele venceu o câncer e hoje tá bem. Algum tanso resolveu jogar um caderno na privada da escola. E os outros alunos começaram a postar vídeo dos banheiros completamente fodidos. Só que o negócio foi longe demais, porque a escola teve que ser fechada pra eles consertarem o sistema de encanamento. Só que quando as pessoas da internet descobriram que eles ficaram dias sem ter aula, começaram uma trend de jogar todo tipo de coisa dentro da privada da escola, só pra ficar sem aula também. Cancelaram essa influencer por fazer review de comida sem comer nada. Os vídeos dela começaram a viralizar, porque ela pegava os lanches, molhava no molho e fingia morder, e depois dava sua opinião sem ter comido de verdade. As pessoas ficaram muito bravas e começaram a cancelar muito ela, até o dia que ela revelou que por causa de um câncer só conseguia se alimentar através de tubos, e por isso não mordia nada nos vídeos. Coisas mais burras que pessoas já fizeram. Esse cara tava entediado no hospital e se perguntou se a sua cabeça cabia dentro do braço da cadeira. Ele resolveu tentar e entrou, só que na hora de sair ela ficou presa. O homem do seu lado começou a rir muito e decidiu mostrar como ele conseguia enfiar a cabeça e sair facinho. Só que ele também ficou preso e os médicos tiveram que resgatar os dois tanso. Proibiram esse cara de comprar uma Ferrari por causa de um meme, porque ele comprou uma novinha e personalizou ela com um meme do Nyan Cat. Só que as fotos viralizaram e a Ferrari não gostou nada disso. Então botaram ele numa lista de pessoas proibidas de comprar Ferrari. Só que ele ficou muito puto. Então ele vendeu a Ferrari, comprou uma Lamborghini e fez exatamente a mesma coisa com ela. Esse hospital usou treta de futebol pra conseguir doações de sangue, porque eles sabiam que só pedir doações não ia adiantar. Mas lembraram que muitos torcedores dizem que dariam sangue pelo seu time. E aí eles falaram, é mesmo? Então criaram essa campanha, em que você se registrava pra doar e escolhia o time que você apoia. E isso virou uma competição de qual time tinha fãs mais leais. O melhor é o comercial, que mostrava um cara quase indo de vala, mas só tinha sangue do seu time rival. E ele falava que preferia morrer do que ter esse sangue nas veias. E assim eles salvaram milhares de vidas. Um buraco misterioso apareceu do nada e ninguém sabia o que era. Esse especialista
especialista tinha certeza que era um asteroide, mas ele não podia estar mais errado. Ele deu uma entrevista na TV falando que essa era a pedra que tinha caído do espaço e falava todos os 67 motivos pra ele ter certeza disso. Só que no dia seguinte, postaram esse vídeo na internet de 2 amigos bêbados cavando o buraco. Esse cara fez cocô forte demais e ganhou superpoderes. É sério, o Tommy McGill tava com o intestino muito preso e pra tentar resolver, fez muita força. Só que isso estourou 2 veias no seu cérebro. Ele ficou em coma por 10 dias. Mas quando finalmente acordou, começou a ver um mundo diferente. Tudo tava muito mais colorido. E assim ele abandonou a engenharia e virou um dos melhores artistas do mundo. Esse menino se vingou da professora, porque ele falou que o seu maior sonho era aparecer na televisão. Mas ela respondeu que ele nunca seria nada na vida, porque era gago. E que era pra ele pensar em outra profissão. Só que o menino cresceu e virou o Steve Harvey, um dos maiores comediantes do mundo, com o próprio programa de TV. E agora, todo ano, ele manda uma nova televisão pra casa dela, pra ter certeza que ela vai continuar vendo ele na TV. As cenas de dança nos filmes são gravadas completamente em silêncio. Porque se tivesse barulho, não daria pra ouvir as falas. O que significa que os copos, na verdade, são assim. E pra gravar baterias, eles têm que tirar completamente o som. E vai disso pra isso. E as sacolas de papel, que na vida real fazem muito barulho, na verdade são feitas de vinil. অবাক হলেন বছরখানেক আগে পারিবারিকভাবে আমি আমার বন্ধু বল 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 চুপ হয়ে গেলি কেন বল কি ক্রিকেট খেলোস খেলবি খেলবি আমার সাথে এখন বলো আমরা অঙ্ক ক্লাস করব গতকালকে আমরা কি শিখছিলাম বলে দেই আসলে এক ভদ্রলোকের কাছে একটা কাজ করে দিব বলে কিছু টাকা নিয়েছিলাম তোমাকে কি করব? আস্তে কথা বলেন মানুষজন দেখতেছে আপনার সম্মান নিতে পারি জিনিসটা মাথায় বসে গেছে আসলে বিষয় হচ্ছে না ভয় লাগছে আমার তুমি ছাড়েন ওকে কে? বললাম তো আমার বন্ধু ছাড়েন সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি আচ্ছা বাবা কি হচ্ছে বলো তো সারাক্ষণ কি নিয়ে চিন্তা করছো শুভ এই শুভ এই যে বাড়িতে আমার মা বোন টুম্পা আপনার
আপনাকে যদি কখনো বলা হয় 3 দুগুণে কত? 6। গুড, ভেরি গুড। একটা ফোন আসতেছে বুঝছো, আমি মা ভাইয়ের সাথে কথা আপনি এখানে শুয়ে আছেন কেন? এনে তো চা। তোকে এরকম উদ্ভ্রান্তের মতো লাগছে কেন? জি, সুন্দর। এই যায়। থ্যাংক ইউ। আমাদের শহর কেমন লাগছে? এখনো বুঝে উঠতে পারিনি। আমি যেন সেই কাজ করি ভালো মনে। আমি শুভ, এখানে নতুন এসেছি। টুম্পা তোর সাথে কথা বলবে। কেন? আমি বিরক্ত করলে তোমার সমস্যা না? আর 5 জনে যে বিরক্ত করে তাতে জাফর, আমার এক্স হাজবেন্ড। শেষ পর্যন্ত তোমার বুদ্ধি হলো। যাক, এটা ভালো। না না, আমি তন্নি, এখানেই থাকি। আচ্ছা, আমি এই রাস্তাতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ